Isso acontece. Isso acontece com as melhores famílias. Glória a Deus. A casa é sua, querido. Estou pela 5ª vez ministrando essa semana, desde o domingo. Então a gente já está acostumado, quando em vez de subir, acontecer isso realmente. Amém. Fico feliz de estar aqui com vocês. Me sinto honrado. Primeiro por me ceder o púlpito aos bispos dessa casa, também o amigo Mazinho que me convidou para estar aqui dividindo um pouco do que Deus tem feito na minha vida. Deus tem me levado para lugares que nós nunca imaginávamos outrora. Eu estou acompanhado da minha esposa Alessandra. Nós somos pastores lá da casa Novos Começos, aqui em Niterói. E nós temos caminhado. Eu tenho um ministério onde nós temos tido o privilégio de caminhar com muitos empresários, muitas empresas, mas nós não falamos apenas para empresários. Por isso, quando eu e Mazinho nós conversávamos, nós entendemos que esse assunto, a relevância que é assunto dinheiro, todos nós, independente de onde estamos posicionados, nós precisamos ouvir. Só para vocês terem uma ideia, dinheiro aparece 2.350 vezes. 2.350. Se fala mais do que dinheiro, do que em fé, do que amor, do que oração. Então, se o próprio pai tinha essa clareza, esse entendimento, é porque ele entenderia que nós certamente passaríamos por muitos desafios com esse tema. Então, meu propósito nesse tempo não é te converter a religião nenhuma, não é te levar para lugar nenhum, mas é te inspirar a você ser bom mordomo daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, bom mordomo daquilo que Deus tem te presenteado, e você tem a sabedoria do alto para poder governar a sua finança. Eu quero começar com o texto de Tiago, capítulo 1, verso 25. Eu acredito que nós vamos projetar aqui Tiago, capítulo 1, verso 25. O texto sagrado diz assim: porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em que empreender. Mais uma vez, porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo que empreender. Você poderia fechar os seus olhos mais uma vez? Vamos orar? Pai, obrigado por esse tempo. Obrigado por tudo que nós já recebemos da parte do Senhor. Obrigado pelo privilégio nós temos de adorar o Teu nome. Enquanto adoramos, o Senhor ministra nos nossos corações. Se tem alguém essa noite que entrou aqui precisando de direção, que direção seja liberada, de consolo, de cura, que haja cura em nome de Jesus. Nós precisamos muito mais do que uma palestra, muito mais do que um altar cedido para alguém que o Senhor colocou um governo sobre ele, mas nós precisamos essa noite ouvir a voz do Senhor. Então, ministra sobre nós, que todos nós possamos sair daqui com aquela sensação que valeu a pena estar aqui. Eu repreendo em nome de Jesus qualquer espírito contrário a essa palavra que vai ser liberada, dúvida, cansaço, fome, preguiça, e nós demos uma ordem que bata em retirada. Mas que a nossa mente, o nosso coração esteja cativo àquilo que o Senhor quer liberar sobre nossas vidas. Quem crê, diga amém. Eu costumo falar que nós precisamos viver estabelecendo metas na nossa vida. Não só metas em relação às nossas finanças, mas também em relação ao nosso tempo de descanso, à nossa família, como nós gerimos os nossos recursos. E isso precisa nos colocar numa posição, inclusive num entendimento que possa, muitas das vezes, permitir que a nossa mentalidade seja burilada, mexida. E eu tenho falado que Deus nos criou e Ele tem um plano, uma agenda, um propósito para cada um de nós. E se nós entendermos isso, o próprio salmista, ele valida isso no Salmo 139, que ele diz que todos os nossos dias, determinados para cada um de nós, foram escritos antes mesmo qualquer um deles existisse. Então, se Deus tem um plano, se Ele tem um propósito, por que eu vou caminhar por meu próprio entendimento, por minha própria vontade, e deixar de me privilegiar, já que nós somos filhos de Deus, daquele que é presciente e sabe de antemão onde nossas decisões vão nos levar? Então, nós que
que queremos romper, nós precisamos não só de uma tendência de mercado, tendência de negócio, mas nós precisamos de uma direção vinda do alto, vinda do altar, amém? Nós precisamos caminhar debaixo dessa direção. E a nossa missão não deve ser apenas o nosso sustento, ouça isso. Até porque a palavra já nos garante o sustento. Mas nós precisamos entender que nós precisamos ganhar o suficiente para transbordar na vida de pessoas. Então a colheita de um filho de Deus, ela não é só em recurso, mas ela precisa ser principalmente em pessoas, em cuidados. Nós precisamos entender que nós precisamos transbordar na vida de outros. E por isso que eu digo que o nosso negócio, ele precisa ir muito mais longe, o nosso recurso, ele precisa ir muito mais longe do que nós imaginamos inicialmente. Eu tenho falado que Deus não dá riquezas sem propósito, mas Ele nos confia recurso para nós sermos agentes de transformações de vida. Então entenda isso, nós precisamos crer que Deus nos colocou em determinadas posições, seja você CLT, seja você mecânico, seja você músico, seja você pecuarista, seja você empresário, para que naquela posição a gente consiga usar ela para uma plataforma de mudança de realidades alheias. E preste atenção nisso, todas as vezes que nós recebemos algo de Deus, estamos dispostos a entregar, dispostos a honrar a Deus, Deus vai nos multiplicar. Quando nós olhamos para as Escrituras, isso é reincidente. 1 Reis 17, Elias, depois de ser alimentado pelos corvos ali em Querite, foi o primeiro fast food, a gente fala da palavra, os pães e a carne vinha dos corvos. Agora a água começa a secar. O Senhor fala para ele, vai para Querite, que uma viúva estará lá. Ele imagina o seguinte, se fosse eu, essa viúva vai estar lá com um fubá, um bolo de fubá, um bolo de milho, outra coisa parecida na mesa. Porém, o Senhor queria que ele fosse lá naquele lugar, e aquela mulher, debaixo de uma direção, entregou o seu último lanche, antes de dar para o seu filho aquele homem. Provavelmente, se tivesse jornal na época, internet, ia aparecer, profeta pega o último lanche da casa de uma mulher para poder se beneficiar dele. Mas, na verdade, o que Deus queria era usar a instrumentalidade do profeta para poder abençoar. Isso acontece muitas vezes. Se nós formos naquele texto de Eliseu, 2 Reis 4, quando, na lei mosaica, uma mulher que estava devendo perderia os seus filhos. Aquela mulher estava perdendo os seus filhos, seus 2 filhos. Provavelmente, ela era da escola de profetas e ela clama a Eliseu. Eliseu vai ali, pergunta o que ela tem e o que ela tinha era só azeite. E a história diz que foi tanta multiplicação de azeite que faltou vasilhas. Eu tenho uma história da minha casa que aconteceu e isso me serviu muito de exemplo. Eu tenho uma propriedade rural, Mazinho conhece, e eu tenho uma direção dos ovos que nós produzimos nessa propriedade para nós não vendermos e abençoar pessoas. Então, eu passei durante muito tempo trazendo 80 dúzias de ovos dessa propriedade, 100 dúzias de ovos, semanal, e botava no banco da minha caminhonete, dava para o vizinho, mandava para a empresa, distribuía na rua. Chegou a um ponto de ter gente, vizinho, já correndo de mim para não ganhar ovo. Tanto que a gente distribuía. Aí eu cheguei um dia, tive uma infeliz ideia. Falei assim, amor, vamos pegar e vamos vender. Nós temos muitas lojas, bota os ovos lá e a gente vai vender. Ela falou, tem certeza disso? Eu falei, tenho, está tudo claro. Então, beleza. Mas não era essa a direção de Deus. E aí eu pego os ovos, 80, 100 dúzias, espalhei nas lojas. Vendeu em 3, 4 dias, ovo da roça, todo mundo queria, um preço mais baixo. Chegou na outra semana, cheguei lá, de 80 dúzias, caiu para 60. Chegou na outra, caiu para 40. Na outra, caiu para 20. Para encurtar a história, um dia de domingo eu queria comer um bolo, não tinha um ovo na minha casa. Parece que alguém foi nos ouvidos da galinha e falou assim, para de botar que o homem agora passou a vender. O que eu estou querendo te dizer é o seguinte, muitas das vezes nós não recebemos a bênção porque nós não plantamos, nós não liberamos semente. E se não temos semente, nós não temos essa multiplicação sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre tudo aquilo que nós temos empreendido. E antes de você pensar, poxa, eu vim aqui para ouvir falar sobre negócio, eu vou conversar, montar um quebra-cabeça nesses poucos minutos, como ser bem-sucedido na vida dos negócios. Muitas das vezes nós achamos que governo de dinheiro está ligado apenas à sabedoria, apenas à estratégia, apenas à conexão, mas esquecemos que para um filho de Deus, a bem-aventurança precisa vir do altar.
precisa vir da palavra. E nós acabamos nos perdendo com um pouco senso de saciamento em relação àquilo que Deus tem nos liberado e acabamos indo para um outro ponto e para outra distância. E eu tenho falado que essa mentalidade, ela precisa estar muito clara, independente de onde você está. Porque não existe para um cristão um trabalho secular, não existe crente aqui, lá fora, não, aqui é secular. Aonde você está, Deus te plantou ali. E você precisa, de uma forma muito clara, levar pessoas para o altar, levar pessoas para ter uma vida de bem-aventurança, através daquilo que Deus tem liberado sobre as nossas vidas e sobre a nossa casa. E quanto melhor você for nessa gestão, mais Deus vai multiplicar. A parábola dos talentos é exatamente assim. Homens receberam 2, outros homens 1, 2 e 5. Aquele que lidou com responsabilidade sobre aqueles talentos que receberam, tiveram a multiplicação. Aquele que não foi um bom mordomo, até aquele talento que teve, ele perdeu. O que nós temos que entender é que esse padrão, ele se repete na toda a Escritura. Deus é generoso nas suas medidas. Se nós entendermos a mentalidade do Senhor e de alguma forma muito clara, entender baseado na palavra o que Ele prescreve e tem ensinamentos, ouça isso, que eles são reincidentes. Eles têm muitas repetições na palavra, e sobre a multiplicação é dois pontos que é muito tocado. Eu nasci aqui no Barreto. Na verdade, eu nasci em Neves, mas minha família gostava, porque Neves é São Gonçalo e Barreto é Niterói. Então, para a gente falar que morava em Niterói, meu pai falava em Niterói. Uma família muito pobre, muito simples. A casa que eu morava em frente ao Carrefour, uma vila de casas está ali. Muitas vezes eu fui renegociar o aluguel que meu pai atrasava dessa casa. Eu dormia num quarto com umas 4 pessoas, um quarto de apenas 8 metros, mais 2 tias, 2 irmãs e eu. A casa com mais meu pai, minha mãe, com 9 pessoas dentro de casa, era um único banheiro de 1,75 m, e ali 9 pessoas usando uma casa. Você imagina como era para sair de manhã, o sufoco que era. Eu acabei sendo incomodado por algumas coisas que eu via naquela casa, naquela situação que eu vivia, da mesma forma da minha esposa. Minha esposa também é de uma família muito simples. Hoje eu tenho alguns negócios, eu vou passar muito rápido, que a minha intenção é apenas te inspirar o que Deus pode fazer na vida do homem. Pode passar, por favor, meu. Eu tenho uma distribuidora, PET. Eu sou um distribuidor mais antigo de PET do estado do Rio de Janeiro. Então, eu tenho uma distribuidora que ela fica, pode passar, no município de Itaboraí, pode passar. No município de Itaboraí se chama Papadog. E essa distribuidora, nós temos 50 vendedores na rua, nós temos 2.500 clientes positivados em todo o estado do Rio de Janeiro, também agora em Espírito Santo. E a gente vende para todos esses mercados, autosserviços que tem aqui, nós vendemos através dessa distribuidora. Hoje é uma distribuidora de 10.500 metros quadrados, que nós atuamos, frota própria, vendedores próprios. Hoje nós não temos sócio, o único sócio majoritário, não preciso falar quem é, que é o próprio Senhor, mas não temos sócio na nossa companhia, não temos dinheiro de fora investido, nada disso, pode passar. Nós temos uma empresa de empreendimentos, que hoje tem um pouco mais de 100 empreendimentos, com riqueza que foram gerados do próprio negócio, que Deus tem me dado a sabedoria e a graça de gerir. Então, nós temos imóveis, temos... Dentro desses imóveis, melhor dizendo, nós temos imóveis para supermercado, para vila de casa, nós temos apartamento e outras coisas mais. Pode passar. Eu tenho uma rede, que eu sou o sócio fundador dela, todas as lojas são próprias, hoje está com 77 lojas. Nós temos um plano de expansão para chegar em 100 lojas. Aqui em Niterói nós temos 11 ou 12. A primeira loja que eu abri foi em Itaboraí, temos lá no Rio, no Recreio, naquela região toda que nós temos lá. Nós estamos abrindo umas 3 lojas agora esse ano. Cheguei em São Paulo, já tem mais ou menos uns 3 anos, onde nós temos 6 unidades. Pode passar. Eu atuo no gado Tabapuã, sou vice-presidente nacional dessa raça de gado. Hoje, no ranking nacional, habitualmente eu estou entre os 2, 3 primeiros. Agora eu estou em segundo lugar, já estive em primeiro lugar. Nós temos 5.600 criadores no Brasil. A primeira vez que esse ranking veio para cá, para o Rio de Janeiro, foi através da minha família. E eu apareço ali do lado direito, a minha filha, Júlia, do lado no meio aqui, alguns animais nossos ganhando campeonato, aqui do lado esquerdo,
Sou eu com alguns exemplares. Nós temos alguns animais em central de sêmen, vendendo embrião, fazendo normalmente 2, 3 leilões no canal do boi por ano, e ali a gente vai desenvolvendo o nosso negócio. Pode passar. Nós temos uma transportadora própria. Ela atende não só o nosso negócio, mas também atende uma logística de fábrica. Hoje nós somos entre motos, caminhões e carros, mais de 130, e a gente roda aí todo o estado fazendo essa logística. Pode passar. Eu tenho uma empresa de mentoria estratégica, onde eu faço mentoria com empresários, com prefeituras, com o governo, através da igreja. Faço isso, eu dou um dia, eu com a minha esposa, por semana para a igreja. A gente fica na igreja, a gente mentoria as pessoas que precisam lá, oriento nessa questão financeira, espiritual e outras direções mais. Pode passar. E aí eu falo que é o meu maior patrimônio, a minha família. Ela é a base do sustento daquilo que Deus tem nos dado. Lá à direita de vocês é Maria Luísa, ela é médica. Lá à esquerda é Júlia, administradora, trabalha comigo. E no centro, certamente, a mulher mais bonita do Brasil. Ela pode até não ser mais alta, mas é a mais bonita. Eu tenho falado que essa é a minha maior conquista. Não justifica nenhuma bem-aventurança na vida de um homem se a família dele não estiver equilibrada. Não existe nenhum sucesso no seu dinheiro que justifica um fracasso dentro da sua casa. Eu tenho acompanhado muitos empreendedores e empresários que acabaram abrindo mão das suas famílias, das suas casas, e depois vem o dano, vem a dor. Mas se você que me ouve faz parte de algum deles, fique em paz, que nós acreditamos em Deus de novas oportunidades, novos começos, e nós acreditamos que Deus pode fazer de novo e pode restabelecer a sua casa. Deixa eu te falar algo. Depois de alguns anos de experiência, eu posso afirmar, se eu perder algum desses negócios, Deus vai me dar sabedoria para fazer outros. Agora, se eu perder a minha família, eu vou perder o propósito do meu chamado. A nossa família, ela precisa estar posicionada em uma forma que sustente o nosso negócio, a nossa casa e tudo aquilo que nós colocamos às nossas mãos. Bom, tem um ponto, eu vou falar rápido, para você me ouvir rápido, para a gente aproveitar o tempo. Tem um ponto que foi muito distorcido. Eu me converti com 11 anos de idade. Minha esposa é de berço cristão. Então, eu nunca estive fora do Evangelho. E tem um ponto que foi muito distorcido ao longo do tempo, que cristão não poderia ter dinheiro. Quase como fosse uma maldição, um pecado. Então, cristão não poderia ter um carro bom, não poderia ter uma casa de praia, não poderia ser bem-sucedido. Mas a grande verdade é que isso faz parte da nossa estrutura, da nossa colonização, da nossa história, que nós herdamos. Não há problema nenhum. O Senhor valida muitas vezes que há um prazer no céu quando um filho de Deus rompe. E eu tenho falado que eu vi muitas pessoas querendo romper sendo alvo de críticas, como, está correndo demais, está sendo muito bem-sucedido e está desesperado atrás de dinheiro. Mas a verdade é que o grande problema é quando o cristão tira dinheiro do bolso e põe no coração. Quando ele perde a noção do propósito, para quê e por que ele foi chamado. E nós temos validação na própria palavra, pode passar, de muitas vezes que o Senhor aponta que ter dinheiro, ser bem-sucedido, governar bem aquilo que ele tem colocado, é privilégio, é bênção. O homem mais bem-sucedido que teve, mais sábio que teve, Salomão, ele fala o seguinte: quanto àquele a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer, receber a sua porção e desfrutar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Então é o dom de Deus que faz o homem evoluir. Salmo 35, 27 diz que Deus se compraz com a prosperidade de seus filhos. Se tem alguém que se alegra quando você rompe, quando você governa bem aquilo que ele botou em suas mãos, é o próprio Senhor. Agora, existe o contraponto disso, e o contraponto, o próprio Paulo, quando escreve a Timóteo, no capítulo 6, no verso 10, ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. De vez em quando as pessoas me abordam: eu vi na Bíblia que dinheiro é a raiz de todos os males. Eu falo: onde você leu isso, irmão? Não, eu vi, mas você está fazendo menção a que texto? Eu não sei, eu vi. Na verdade, as pessoas confundem. Na verdade, o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Então você que está me ouvindo, fique em paz. Se você tem esse desejo de crescer, prosperar, independente de ser empresário. Eu tenho falado isso, que eu não falo só para empresário, eu falo para empreendedor. O que é empreendedor? Empreendedor é aquele que olha para o mesmo lugar que um monte de pessoas estão olhando e vê alguma coisa diferente. Então eu tenho uma pessoa, por exemplo, que passa a roupa da minha casa, que ela não é empreendedora, ela é passadeira. Mas ela consegue me levar para um nível de agrado do trabalho que ela faz, e ela governa bem o seu dinheiro,
inclusive cobra bem, e ela sabe governar aquilo que Deus colocou na mão dela. Então, ela é empreendedora. Bom, a minha relação com venda começou muito cedo. Eu, com apenas 10 anos de idade, meu pai me estimulou a vender com aquelas barraquinhas de fogos. Quem é que lembra que na época junina tinha barraquinha de fogos? Só um pessoal novo, hein? Só meia dúzia aqui que lembra. Tinha barraquinha de fogos, tinha estalinho, vendia balão, cabeça de negro, aquelas outras coisas mais. Com 10 anos eu comecei a fazer aquilo e eu já tinha esse espírito de multiplicação que Deus tinha colocado em minhas mãos. Por quê? A barraquinha deu certo, eu já queria botar outra barraquinha na porta de um amigo, na porta de outro amigo, aí eu falei, não, você vende aí, depois eu recolho o lucro, a gente faz uma sociedade e tudo mais. Só tem que essas festas juninas acabavam, ficavam 3 meses. Eu falei, opa, eu tenho que mudar de ramo, senão eu só vou trabalhar 3 meses no ano. E aí eu começo a vender laranja, eu começo a vender ovo, eu começo a vender queijo. Meu pai tinha uma chácara muito pequena em Venda das Pedras, em Itaboraí, e eu comecei a desenvolver ali. Até que com 17 anos, eu estou dando um pulo na história, eu virei feirante. Eu comecei a matar porcos dos vizinhos. Naquela época não tinha essa fiscalização, essa inviabilidade como tem hoje, mas eu botava aquilo na mala do carro de um amigo. Eu lembro hoje que o carro da mala do amigo, um Voyage, tinha um furo. E quando a gente botava o porco sangrava, e depois ia aquilo andando, largando aquele rastro de sangue. Parecia que eu tinha matado alguém posto dentro do carro. Assim a gente ia para a feira e ia fazendo aquilo até eu arrendar um açougue, ficar um tempo com um açougue. E muitas das vezes a gente precisa ter essa mentalidade, que pode passar o próximo slide, que às vezes é tempo de plantar, não é tempo de colher. E eu falo isso por quê? Porque tem muita gente, às vezes, querendo tirar dinheiro do seu negócio, comprar apartamento para o filho, tirar coisa para comprar carro, comprar roupa nova, fazer festa, fazer aniversário de 15 anos, fazer aniversário de 1 ano do filho. Mas, na verdade, existem tempos na nossa vida que nós precisamos plantar. Nós precisamos cada vez mais entender que nós precisamos ter juízo daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Bom, lá no início, eu percebi que eu precisava aprender o que era vender, porque eu já tinha trabalhado com ovos, com galinha, com porco. Eu falei, cara, não importa o produto, eu tenho que me desenvolver em vender. E aí eu começo cada vez mais me treinar para poder ser um bom gestor e vendedor, principalmente, para conseguir ir um pouco mais longe. E eu sempre falei que nós precisamos manter o ritmo que nós começamos na nossa vida. Às vezes, você é pastor, pega uma igreja, você fica todo animado, pinta a igreja, troca a lâmpada, dá folheto na rua, com o tempo vai passando, nós vamos cansando. Às vezes a gente vai deixando de fazer o que nós fazíamos. E eu falo com muita liberdade porque eu sou pastor. E aí, às vezes, a gente tem um negócio, a gente trata do negócio como nunca, e depois você vai desligando, aí aquelas paredes que estavam limpas já não estão mais limpas. Então eu tenho falado que nós precisamos perseguir a excelência, perseguir cada vez mais, estar tendo uma eficiência, um envolvimento e ser reconhecido pelas pessoas. Eu julgo esse ponto muito importante, porque às vezes você que está me ouvindo, você empreende alguma coisa, e lembra que eu falei que para empreender não precisa ser empresário, mas a boa pergunta que eu preciso me fazer, será que eu tenho agradado o próprio Senhor e até mesmo as pessoas com que eu tenho feito? Muitas das vezes nós não consideramos isso e acabamos indo para um lugar de equívoco. Mas eu aprendi que eu precisava cada vez mais ser intencional, cada vez mais eu precisava me desligar das questões externas. E por que eu digo isso? Porque um grande problema que nós vivemos é ficar ligado nas questões externas. O que é questões externas? Governo, violência, taxa Selic, taxa de juros e outras coisas mais. Eu sempre entendi que a água que afundava o barco era aquela água que estava dentro do barco, não que estava em torno. Então eu sempre entendi que eu tinha que tomar conta da minha casa, eu tinha que governar minhas filhas, eu tinha que governar minha esposa, eu tinha que governar o meu negócio. Muitas das vezes nós estamos preocupados com muitas coisas, às vezes mesmo sendo CLT, preocupada com o nosso chefe, preocupada com o produto, e esquecendo que a responsabilidade de crescer, desenvolver, prosperar foi colocada por Deus em nós. E se nós não acreditarmos, nós não vamos romper. Tem uma frase que eu uso, está no meu livro, daqui a pouco eu falo sobre ele, pode passar. Deus não te permite viver o que você não acredita. Aquele povo de Israel
palavra já estava liberada, a promessa liberada. Moisés levanta 12 espias e manda 12 espias apenas observar a terra para trazer um relato. 10 voltam olhando o tamanho do gigante. Está difícil, a terra é fortificada, é até boa. Só tem apenas 2, Josué e Caleb falam assim, a terra é para a gente, eu vou olhar o fruto, eu vou para cima, eu vou partir para cima. Nós vamos devorá-los como pão, a força deles se foi, agora a força está do nosso lado. Muitas das vezes nós não rompemos, nós não chegamos ao ambiente que nós precisamos por conta da nossa própria limitação, da nossa mentalidade. Na última terça-feira eu recebi, num culto, que eu sou o pastor desse culto aqui em Niterói, Marcos Rossi. Marcos Rossi é alguém que não tem perna e não tem braço, ele só é um toquinho. Quem não me segue no Instagram, depois for lá, vai ver ele. E nós ficamos 3 dias com ele, ele foi embora na quarta-feira. E ele não tem nada, ele é um toco só, ele nasceu com uma doença, só tem que a mentalidade dele foi modulada ao longo do tempo, e através dessa dificuldade dele, ele hoje anda de skate, ele dirige, ele assinou um livro que ele me deu sem braço e sem perna. Ele assinou um livro que ele me deu através de uma ferramenta que ele desenvolveu. Ele faz tudo com uma pessoa normal e com muito mais excelência. O que eu estou querendo te dizer? A nossa mentalidade, muitas das vezes, é a nossa principal inimiga, porque a gente acaba se limitando e não considerando aquilo que Deus já liberou para nós, aquilo que Deus tem liberado sobre nossas vidas. E por que eu digo isso? Porque nós precisamos buscar essa excelência, cada dia mais, independente do que você faz. Se você faz um arroz na tua casa, você precisa fazer um arroz melhor amanhã. Se você corta um cabelo, você tem que cortar o teu cabelo melhor. Eu sei que o assunto de cabelo não é muito apropriado para mim, mas eu ousei em falar ele. E outras coisas mais. E nós acabamos entrando num lugar de mediocridade, um lugar de limitação, onde Deus não quer isso da nossa parte. Deus vai nos dar infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos, amém? Nós precisamos acreditar nisso, porque senão a gente vai andar apanhando, vamos andar de cabeça baixa, onde nós deveríamos estar posicionados. Eu tenho uma frase que diz, pode passar, irmão. A frase diz o seguinte: a excelência se constrói na repetição diária, com uma busca disciplinada diariamente pela perfeição. Eu estou querendo te dizer o seguinte: busca a perfeição dia após dia. Eu hoje tenho mais de 1.300 colaboradores. Existe um monte de dia que eu acordo e minha esposa está aí e fala, cara, eu tenho que melhorar. Eu só estou com parte da minha capacidade. E por que eu estou insistindo nisso? Porque isso é entender que nós precisamos fazer nos nossos dias como para Ele fosse. Nós precisamos ser bom mordomo daquilo que Deus nos confiou. E essa responsabilidade vai fazer Deus nos levar a outros níveis. Eu tenho falado que Deus responde às respostas. Deus responde a resposta. Mas que doideira é essa? A resposta que você dá a Ele em relação ao que Ele te confiou é determinante para Ele te colocar num outro patamar. Então, Deus responde a nossa resposta. Se nós entendermos isso, cada vez mais nós vamos se desenvolver. Dando um pulo na história, 1993, saindo de uma açougue, e eu estou te falando há 32 anos, 33 vai fazer agora, eu abro uma loja em Venda das Pedras, do lado da Brahma, naquela oportunidade, um depósito ali da Brahma, ali eu abri uma loja de 45 metros quadrados, não tinha piso a loja, foi uma dificuldade para me comprar umas ardosas daquela verde. Quem lembra daquelas ardosas verdes aqui? Agora já começou a falar a linguagem da turma. A gente passava uma cera, aquela cera verde, aquilo sujava os calçados, sujava tudo. Foi exatamente nesse mês que eu conheci a minha esposa. Então perceba o seguinte: além de ser bonita, ela trouxe prosperidade de Deus para a minha vida, abençoou a minha casa. E ali nós fomos construindo, eu abro aquela loja, a loja não tinha muito recurso, eu pegava muitas das vezes a ração no ônibus, comprava no Carrefour, aqui na Niterói Manilha, botava no ônibus, que o ônibus descia cheio, como hoje, subia vazio, 7 horas da manhã, eu botava aquilo no ônibus e levava. E ali a gente levava 5 sacos, 6 sacos. O meu capital de giro era um cartãozinho universitário que eu tinha na época que eu fazia direito no Rio Comprido. Então, eu trabalhava em Venda das Pedras, de ônibus, fazia direito em Rio Comprido. Obviamente, não conseguia acabar a faculdade, depois eu me formei em administração. Eu levava a ração, ali nós chegávamos, desenvolvia, todo mundo fechava a loja 18 horas, como é hoje. Você imagina há 30 e poucos anos atrás, aquela rua ali ficava deserta. Sabe o que eu fazia? Ficava com a loja aberta até 10 horas da noite, muitas das vezes.
pegava um amigo, mandava parar um carro na frente, ligava um rádio, pegava 2, 3, um saía com a vassoura, para parecer que tinha gente na loja, movimento, gente comprando. E a gente ficava ali, foi desenvolvendo o nosso negócio, os negócios foram crescendo até eu abrir a segunda loja no Outeiro das Pedras, uma loja que eu precisei pegar por dívida, e muitas das vezes um entendimento é que eu tinha que produzir mais. E não adianta apenas você ter boa intenção naquilo que você vai fazer, mas você tem que ter ação. Eu tenho dito que boa intenção sem ação é em vão. Não adianta. Você não, eu vou fazer, vai acontecer. O que você botou em prática? Então, eu sempre procurei entregar mais do que eu tratava. E cada dia mais, eu fui me desenvolvendo, os negócios começaram a desenvolver, e no início era muito mais coragem do que vontade. E, nesse momento, nós temos que ter sabedoria do alto para poder discernir a direção que nós temos que tomar. Abri 2 lojas, 3 lojas, 4 lojas, até que 5 anos depois, a gente casa. Eu lembro bem que o primeiro carro que nós compramos foi um Golzinho, bolinha, 100% fiado. Nós compramos um carro, nós saímos, e eu falei, lembro também quando as coisas iam bem, eu levava ela para almoçar jantar lá no Buenaceira, lembra? E a gente, como lembra? E a gente ia lá no Buenaceira, eu andava num Fusquinha, empresário, com 3, 4 lojas, andava num Fusquinha 66. Eu digo, por que você está falando isso? Porque nós vivemos uma época que muitas pessoas não querem viver o processo. Eu, com baixo custo, só para vocês terem uma ideia, em 1998 eu aluguei uma casa, bicho. Nessa casa que eu aluguei, a família tinha acabado de se separar. A mulher ficou com a casa, era a única renda que ela tinha. Sabe o que ela fez? Rachou a casa na metade. E eu fui morar no meio da casa. Só tem que a casa dela, a parte que me ficou, não tinha janela. Então, tinha um quartinho, que era o que a gente dormia, uma saleta, um banheiro e uma cozinha. Eu fritava um bife ali, o cheiro do bife ficava a semana toda dentro de casa. Só era bom que eu economizava carne, mas ficava. E ficava aquela fumaça. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque muitas das vezes o inimigo da nossa economia, até mesmo da forma que a gente vê o nosso recurso, é como nós temos gerido. Nós queremos antecipar processos, nós queremos colher antes da hora, nós queremos antecipar muitas coisas na nossa vida. Pode passar a próxima frase. Eu digo o seguinte, o maior inimigo do enriquecimento, não estou falando para empresário não, gente. Estou falando para quem recebe um salário mínimo. É o estilo de vida que você leva. Se você não tiver juízo, se você não entender que você precisa governar bem aquilo que Deus tem colocado em suas mãos, você vai acabar não conseguindo prosperar e indo para outro nível. E nós precisamos cada vez mais aprender a lidar com desafios, pois sempre eles vão fazer parte da nossa vida. Mas vira a boca para lá, diga, na minha vida não vai fazer, vou virar. Sempre vai fazer parte da sua vida. Vira de novo, sempre vai fazer parte da sua vida. Isso faz parte, amigo. Se eu for contar para vocês as coisas que aconteceram na minha vida, provavelmente não ia dar tempo e vocês não iam ter paciência, eu ia cansar vocês e iam embora. Eu lembro uma vez, naquela época, a logística não era tão exigente como é ou como são nos dias atuais. Então, a gente tinha um caminhãozinho velho, um Fordinho, e esse Fordinho motor de Mercedes. Esses dias eu vi lá em Tanguá, quase tentei parar para comprar ele de novo, depois desses anos todos. Esse carrinho quebrava 2, 3 vezes por dia. Eu lembro um dia, eu e minha esposa, na época namorado, ainda nós fomos numa chácara que meu pai tinha em Vila Rica. E aí, o rapaz trabalha comigo até hoje. E ele, 14 anos, foi dirigindo, naquela época não tinha esse juízo que a gente tem nos dias atuais, foi lá para dentro. Foi lá para dentro de Vila Rica. Lá em Vila Rica tem um açude, uma lagoa. Então é um vale, uma descida e uma subida. A lagoa foi lá direito. Eu estou descendo com uma Unozinha velha, que eu tinha com ela, e eu estou descendo, de repente a gente olha lá no meio da lagoa, tinha algo como um disco voador. Eu lembro que eu brinquei com ela, falei, amor, olha lá no disco voador lá, ela achou engraçado, largou para lá. Daqui a pouco eu vou descendo, vem um cara com a mão na cabeça. O caminhão carregado com todo o produto que eu tinha na loja, passou por cima de um calço de maneira que ele tinha posto, porque ele foi pegar um bolo de aniversário ali, caiu lá no meio do açude. Toda a minha loja acabou dentro do açude. No outro dia eu tive que pegar reboque e recuperar o caminhão que já não era novo, com mais o produto e outras coisas mais. Uma outra vez, segunda loja, ali no Outeiro das Pedras, tinha uma padaria ali, tem até hoje, mas uma padaria lá no Outeiro das Pedras. Cheguei em casa, tinha acabado de ter minha segunda filha. Chegamos em casa, primeira filha? Não, estava em casa. Primeira filha foi do Chapa. Deixa eu contar do Chapa primeiro.
Peguei uns chapas lá na reta velha para descarregar um caminhão. Comecei a ter um distribuidor, você é distribuidor, sempre com essa mania de vamos para frente, vamos prosperar. Parei um caminhão, o rapaz subiu. Estávamos em casa, chegando com a minha segunda filha nos braços dela, 26 anos atrás, 25 anos atrás. O rapaz liga e falou, eu não tinha telefone celular, porque eu tinha vendido, porque eu falei o seguinte, eu tenho que botar dinheiro para organizar a minha vida, não adianta eu ter telefone celular e ficar devendo os outros. Então, eu não tinha telefone celular, empresário, todo mundo tinha, eu falei, eu não tenho. E aí eu parei, chego lá, quando chego em casa o telefone toca, tocando, o que foi? Chega de manhã, o chapa, foi o primeiro chapa que subiu no caminhão de ração, escorregou, bateu de cabeça no chão e morreu lá dentro da depósito. O cara era da reta velha. Agora vai lá falar com a família dele, com os irmãos dele, vai lá tudo mais. Uma outra vez, a segunda loja, o Noteiro das Pedras, me ligam para minha casa, a loja pegou fogo e lambeu toda. O passarinho que estava dentro da loja ficou torrado. O que eu estou querendo te dizer é o seguinte, desafios fazem parte. Muitas das vezes você está me ouvindo e vê a história agora, acha que não tem problema, não tem medo, eu tenho dúvida, tenho dor na boca do estômago. Agora, a diferença é como você lida com o desafio. E você não pode permitir, você que tem uma direção do alto, você que sabe que Deus zela por você, que Ele é favorável a você, você não pode permitir que esses desafios te travem. Pode passar. Eu tenho uma frase que diz o seguinte, desafios servem os próximos níveis. Todas as vezes que você tiver desafio, pode acreditar. Se a palavra fala que Deus tem bons planos a nosso respeito, e depois nós estamos vivendo desafio, o que é que Ele quer? Nos preparar para viver no próximo nível. Ou eu acredito na palavra, ou eu não acredito na palavra. E essa mentalidade foi me moldando dia após dia. Então, se você está me ouvindo e você tem vontade de ter um negócio, tem vontade de empreender, mas tem medo de dar errado, talvez você não é realmente para empreender. E não tem problema, uns foi chamado para ter empresa. Existe uma moda hoje na internet que todo mundo tem que ser empresário, todo mundo tem que crescer. Isso não existe, gente. Nós temos que estar onde Deus quer que nós estejamos. Nós temos que estar posicionados ali, não tem benefício nenhum entre o empresário e entre CLT. Eu falo para CLT e falo para o empresário. O grande discernimento que nós temos que ter é estar consciente aonde o Senhor quer que a gente esteja. Pode passar. Eu tenho uma frase que diz o seguinte, quando a vontade de manter o negócio é maior do que seu medo de dar tudo errado, descobre quem tem vocação para empreender. Se você tem medo e isso te trava, provavelmente você não está para empreender, para ser empresário. Tem problema isso? Zero. Não tem problema nenhum. Você tem que estar onde Deus colocou você. Bom, no ano 2000, eu tive outras oportunidades ali. Eu virei distribuidor de algumas marcas. E por que eu falo isso? Porque tem marcas que eu distribuo até hoje. Tem marcas que eu sou o mais antigo distribuidor. Edgar, por que você está dizendo isso? Porque eu acredito que ruptura, ela atrasa processo. Por mais que fatalidades aconteçam, casamentos acabem, problemas com colaboradores aconteçam, mas isso atrasa o processo da sua vida. Uma coisa que eu sempre zelei é ter manutenção. Tem empresas que eu distribuo até hoje com essa relação. Só para te dar uma ideia, os primeiros funcionários estão até hoje trabalhando comigo, não só eles, como agora os filhos deles. E esse entendimento me levou para um lugar de crescimento e pessoas poderiam guardar a visão daquilo que eu carregava comigo. Agora, em crescimento, eu vi no varejo a melhor oportunidade. Eu tinha muitas lojas, Casa do Vaqueiro, Casa do Criador, Dogmar, cada um no nome. Aqui em Niterói, cada um no nome. O que eu falei? Eu vou abrir agora uma marca. Pensamos, resolvemos, pés e patas, e eu falei, eu vou unificar essa marca no varejo e vou também crescer. Um outro ponto que eu sempre entendi, e eu estou repetindo parte do que eu falei anteriormente, que eu tinha que ter gente boa do meu lado. Eu tinha que me cercar de um bom time. E isso não é custo, isso é protetivo. Isso acaba muitas das vezes te levando para um lugar de acerto. O homem mais bem sucedido, estou repetindo, Salomão, ele fala o seguinte, sem conselhos os projetos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Nós precisamos ter humildade para ouvir, nós precisamos criar um bom time, treinar pessoas. E todas as vezes que eu vou em algumas empresas, eu vou em algumas igrejas, o pessoal fala assim, Edgar, treinar pessoa dá muito trabalho. Você treina, depois ele vai trabalhar no vizinho. Você treina, depois ele vai trabalhar na concorrência. Você treina, depois ele vai para outra prefeitura, não quer para trabalhar mais na minha. Você treina e depois ele vai para um outro ambiente. Só tem que pode passar, eu tenho dito algo, preste atenção.
lidar com pessoas não dá trabalho, é o nosso trabalho. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que me visita essa noite, se você não tiver uma mentalidade de reino, você não vai prosperar, você não vai crescer, se você não entender. E por isso que eu falei que nós íamos montar um quebra-cabeça. Se você não entender que foi Deus que te colocou ali, que você precisa da bênção dele para crescer e prosperar, e que o seu negócio tem que transbordar em vidas, você tem que entender que você foi colocado ali para cuidar de pessoas. Então, a melhor forma de você saber se o seu negócio está alinhado ao propósito é se você é um bom gestor de pessoas. E eu tenho falado que o sucessor, ele não é aquele apenas que constrói uma história de sucesso, mas é principalmente aquele que capacita pessoas e vão de alguma forma permitindo que pessoas vão rompendo, crescendo. Bom, com o crescimento do negócio, eu comecei a adquirir algumas riquezas, comprei imóveis, comprei fazenda, eu tenho 4 fazendas hoje, comecei a criar o gado Tabapuã, me tornei o criador mais relevante da raça Tabapuã do Brasil, fui para a diretoria, e ao longo do tempo eu fui entendendo que os negócios que Deus me confiou, eu precisava entender cada vez mais que eu precisava ser um bom mordomo, como eu falei no início, daquilo que Ele me confiou. E de lá para cá, eu cresço no agro, eu cresço no varejo, eu cresço na distribuidora, eu cresço na transportadora e nos outros negócios que eu tenho empreendido. Deixa eu te dar um dado, e eu me orgulho muito, isso valida o que Deus tem feito na minha vida. Não teve um ano que eu faturei menos no ano seguinte do que no ano anterior. Desde que eu comecei a empreender, glória a Deus. Desde que eu comecei a empreender, todos os anos eu cresço um ano após o outro. E eu cada vez mais entendo que Deus me posicionou nesse lugar para transbordar na vida de pessoas, mas para também permitir que o reino dele cresça, se mova a partir da minha vida. O Senhor é o cabeça e nós somos o corpo. E Ele se move aqui através do corpo. E o corpo somos nós. Se nós não entendemos a responsabilidade que nós temos diante daquilo que Ele tem nos colocado, nós vamos para um lugar de equívoco. E aí antes de você pensar, Edgar, mas você estava numa época boa, pet estava começando, e estava cachorro, não tinha esse trato que tem hoje, ele comia osso de peito e angu, gato era feito para comer rato no quintal. Meu irmão, o determinante na vida de um homem é a bênção de Deus sobre a vida dele. A palavra fala que José foi vendido como escravo, vai para a casa de Potifar, injustamente ele vai preso. A palavra fala que ali o Senhor o fez prosperar. Depois ele volta, passa para o desafio, ali o Senhor o fez prosperar. Muitas das vezes nós achamos equivocadamente que a estratégia, que a conexão, que a mesa, que a boa relação, as boas oportunidades são decisivas. Elas até são interessantes, mas o decisivo na vida de um homem é reconhecer que tudo que ele tem vem dele, precisa ser para ele, e isso vai fazer você atrair as bênçãos do Senhor sobre a tua vida e sobre os seus negócios. Texto de Ezequiel, o profeta Ezequiel entrega uma palavra ao rei da cidade de Tiro. Isso está narrado no capítulo 28. No verso 5, olha o que ele diz, ele entregando uma profecia. Pela sua grande habilidade, ele falando com o rei da cidade, comercial, você aumentou as suas riquezas. E por causa da sua riqueza, o seu coração ficou cada vez mais orgulhoso. E no verso seguinte fala assim, por conta disso, eu vou mandar inimigos contra você e eles vão te levar à cova. Muitas das vezes o orgulho, a arrogância pode nos levar para um lugar de equívoco, principalmente quando nós não reconhecemos que o que temos e o que somos provém do Senhor. Mas eu acredito que Deus tem usado pessoas para esse tempo, para nós irmos para um lugar de despertamento, irmos para um lugar de mudança de mentalidade. Deus está nos posicionando em outros ambientes e eu nunca vi um tempo onde eu percebesse de uma forma muito clara, e eu falo isso muito à vontade porque eu mentorio empresas e principalmente eu caminho com muitos empresários. Eu nunca vi um tempo onde Deus estivesse posicionando homens de Deus e mulheres de Deus na sociedade para que represente o reino do Senhor. Nós temos visto pessoas dentro do poder público, nós temos visto pessoas na área médica, nós temos visto empresários, gente com o coração temente, o coração inclinado para Ele. E eu creio que esse tempo
É um tempo que Deus quer nos levar para esse lugar, onde nós possamos honrar aquilo que Ele colocou em nossas mãos. E cada CPF, ou até mesmo CNPJ, para quem tem empresa aqui, ele é um ministério. E quando nós entendemos essa realidade, nós passamos a viver o plano de Deus na nossa vida. Nós passamos a evoluir, nós passamos a crescer. E eu creio de verdade que não adianta apenas nós entendermos de gestão de pessoas, gestão de recursos, nós entendermos muitas outras coisas, se não entendermos que Deus fora do nosso negócio, nós não vamos romper e nós não vamos crescer. Esse entendimento, essa maturidade, ela é determinante para nós rompermos em qualquer lugar das nossas vidas. E Deus está querendo levantar muitas pessoas para um tempo de muitas colheitas. Deus está querendo que pessoas se posicionem de uma forma muito clara para entender que a verdadeira prosperidade não está em acumular riqueza, mas sim em transbordar generosidade, transbordar cuidado, e a partir disso o nome dele vai ser glorificado. O tecladista está por aí ainda? Se não está, chama o homem do violão aí. E assim, nós vamos cada vez mais romper, cada vez mais ir para esse lugar de acerto. Debaixo dessa visão, em 2022, eu tenho falado que a verdadeira prosperidade não é sobre acumular riquezas, mas é distribuir generosidade. É para poder espalhar, através do nosso negócio, da nossa vida, do nosso recurso, aquilo que Deus tem feito, propiciado. Nós somos filhos de Deus. E se nós entendemos isso, Deus vai cada vez mais estabelecer bênção sobre o nosso negócio, sobre a nossa casa, sobre a nossa gestão, aonde nós estivermos, seja no ministério, seja na nossa padaria, no nosso salão de beleza, na nossa pecuária, onde nós estivermos. Meu irmão e minha irmã, o determinante é a bênção do Senhor. E dentro dessa perspectiva, em 2022, bicho, eu tive uma palavra. Eu estava no momento de adoração na igreja, eu, ministro de louvor, e eu senti que tinha uma unção de liberar novos projetos, liberar novas sementes para a igreja naquele momento. Não era habitual na igreja parar no meio do louvor para fazer um tempo de oração. Falei, vamos parar esse tempo e vamos orar. E naquela noite, muitas pessoas foram startadas, muitos negócios foram promovidos, muitas pessoas que estavam com sementes entulhadas, poços fechados, tiveram visão, estratégia e tiveram direção. E eu achei que Deus estava me usando apenas para ser instrumento para a vida dos outros. Só tem quando eu chego naquele momento da adoração, eu falei, amor, o Senhor mandou nós abrirmos um instituto. Eu falei, um instituto? Eu falei, não estou entendendo. Ela falou, eu também não, eu nunca mexi com isso, eu nunca tive. Ela falou, né, mas nós temos que abrir um instituto. E o nome do instituto, ele me deu, Caverna de Adulão. E quando ele me deu, eu não me recordava plenamente da história. E para quem não se recorda da história, Caverna de Adulão foi um lugar onde Davi, se refugiando de Saul, ele vai para essa caverna e ele leva, o texto diz, amargurado de espírito, endividados, gente que está com problema, separados, gente que estava sofrendo emocionalmente. E essas pessoas vão lá, pode ir, varão, senta o dedo, pezinho baixinho. E aí ele chega naquela caverna, e quando chega naquela caverna, o tamanho do cuidado que ele teve sobre a vida daqueles homens, saiu dali o exército mais poderoso de Israel. Quando o Senhor me deu essa palavra, eu começo a pensar sobre ela, e a gente começa a orar. Pode passar, meu irmão, pode passar o próximo slide. E aí nasce o Instituto Caverna de Adulão, em Itaburaí. Hoje nós temos o atendimento de 350 crianças, 100% gratuito. Nós ali, pode deixar, velho. E ali, nós temos derramado na vida de pessoas. Todos os recursos que Deus nos deu, nós temos ali tratado de pessoas. Pode passar o próximo slide. E ali nós temos psiquiatria, psicologia, fonoaudiologia, odontologia, terapias, dentista e outras coisas mais. Vou te dar um dado. 100% das crianças ali são autistas. Nós temos o mesmo tanto que nós estamos tratando dentro do instituto, é o tanto que nós temos do lado de fora esperando vaga. E ali nós temos ministrado sobre vidas, nós temos tratado de pessoas, nós temos agora um pastor que está atendendo os pais dessas crianças que nós tratamos, e Deus tem me usado
junto com outros empresários que entenderam essa visão da parte de Deus, para nós cuidarmos de pessoas e transbordar, e eu poder ter autoridade para poder falar sobre esses assuntos. Então eu falo o que eu vivo. Essa tem sido a minha vida. E eu acredito que Deus vai promover, vai fazer, vai realizar muito mais. Pode passar o próximo. Através daquilo que nós temos feito. E nós precisamos aprender que dinheiro não é apenas aquilo que tem de mais importante na nossa vida. Nós aprendemos muito cedo que tempo é dinheiro. E nós acabamos não levando em consideração que nós precisamos atentar para a palavra. Deuteronômio 28:1 fala o seguinte: preste atenção, se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhe ordeno, o Senhor seu Deus exaltará vocês sobre a terra, nas nações, e se ouvirem a voz do Senhor seu Deus, vocês serão alcançados por todas essas bênçãos. Meu irmão e minha irmã, a bênção do Senhor precisa perseguir a vida do crente. E nós precisamos entender que Deus se move a partir de mentalidade. E dentro desse tempo, Deus tem levantado a minha e a minha esposa. Como eu falei, eu estou ministrando pela 5ª vez desde o domingo. Junto com isso, eu escrevi um livro, Estratégia por Trás de uma Mentalidade Empreendedora. O objetivo desse livro não é gerar recursos para a minha própria vida. Talvez eu não seja nem um bom vendedor de livro, mas toda a renda desse livro, ele é destinado para abençoar o Instituto Caverna de Adulão. E ali a gente tem abençoado. Esse livro não é uma autobiografia, mas as estratégias que eu usei, e eu tenho ministrado em empresas, em colégios, em companhias, em outras coisas mais, para poder de alguma forma dividir aquela estratégia que Deus tem colocado no meu coração, botou na minha vida e botou na minha casa. Eu tenho a oportunidade de trazer alguns livros, e Deus, enquanto eu estava aqui ministrando, enquanto eu estava ali sendo ministrado, melhor dizendo, na última canção, eu vendo, só para vocês terem uma ideia do valor intelectual desse livro. Esse livro vai sair a 2ª edição agora, best-seller. Então eu já vendi muitos livros para empresas, para pessoas físicas, pessoas que querem aprender a gerir os seus negócios. E enquanto eu estava ministrando ali, o Espírito Santo falou comigo: todo esse livro você vai doar para a igreja. Então, se você está aqui essa noite, eu sei que tem uma campanha acontecendo ali fora. E se você quer lançar uma semente que pode de alguma forma mudar a sua vida, eu quero oportunizar, eu vou assinar para você, eu vou tirar foto com você, fazer o que você quiser. Mas não deixe de levar um livro, não. Nós temos máquina aqui na igreja, você pode parcelar em quantas vezes quiser, doação minha para a igreja. E se você levar esse livro... E se você levar esse livro, você vai estar recebendo uma grande ferramenta que eu posso te garantir que vai te levar para um lugar de aprendizado, você vai levar para um lugar de acerto. E se você quiser levar para um amigo, leve, parcela. Se você é da igreja, não pode pagar hoje meio preparado, dá um nome a quem vai estar ali e paga depois. E eu não vou receber nada desse livro. Esse livro foi criado para poder abençoar o Instituto, mas eu sinto que eu tenho que lançar uma semente nesse lugar. Eu vou deixar uma semente nesse lugar, e quando um homem de Deus larga uma semente, a semente cresce, prospera e gera frutos. E dentro dessa mentalidade, muitas das vezes nós acabamos rompendo em muitas áreas da nossa vida, e o nome do Senhor tem sido glorificado. Eu quero orar pela sua vida. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu estou bastante tempo sozinho de pé, você fica um pouquinho comigo. Escuta isso. Eu, quando era novo, o banheiro da minha casa tinha 1,75 m por 1,75 m. É verdade. A gente entrava imprensadinho. Minha mãe sempre foi um pouco mais obesa e a gente passava aperto nesse banheiro. Ali na minha casa tinha Coca-Cola. Quem lembra daquela Coca-Cola de 1 litro que vinha com a chapinha, aquela de garrafa? 1 litro. Muitas das vezes, nós tomávamos uma Coca-Cola daquela, tinha que durar com 9 pessoas. Ela tinha que durar para o almoço e tinha que ficar um restinho para a janta. Isso quer dizer que a gente tomava menos de 100 ml. Se eu fosse fazer uma média hoje de 1 litro dividido por 9. A minha esposa que está aqui, ela conta, morando em Itaboraí, passando um aperto, porque o pai dela ganhava 1,5 salário, um homem íntegro, um homem correto, nunca lhe faltou nada, mas era tudo muito justo. Ela conta que ela tinha vontade de comer um biscoito chamado presuntinho. Sabe por quê? Porque ela achava que aquele presunto que vinha na capinha do biscoito estava dentro do saquinho. E o tempo foi passando. Hoje, o banheiro que eu tomo um banho, eu moro aqui
Um banheiro que eu tomo banho provavelmente é do tamanho da sala quase do meu pai. Hoje eu tenho o carro que eu quero, hoje eu ajusto o carro no modelo que eu quero. Eu não como mais olhando pelo cardápio, pelo lado direito do preço. Eu olho o que eu quero comer, o que eu quero fazer. E cada vez mais nós temos crescido. Mas deixa eu te falar algo. Depois isso tudo fica igual. O carro que era novo, depois de 2 meses ele arranha, suja, está tudo normal. Depois que você come 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, aquilo fica normal. E o que fica é perceber a fidelidade de Deus sobre nossas vidas. Meu irmão, eu poderia vir aqui agora te dar uma aula, e eu tenho conhecimento para poder te dar essa aula, sobre como gerir o seu recurso, como gerir. Posso voltar uma outra vez, se vocês quiserem me convidar eu volto. Se a gente combinar na agenda eu volto. Mas eu não seria honesto com vocês se eu tirasse a honra de quem me colocou nesse lugar. E a honra de quem me colocou nesse lugar foi Jesus Cristo. Talvez fosse pomposo, bonito eu chegar aqui falando assim, ó, eu arrebentei, eu fiz, eu aconteci. Mas na verdade quem me colocou nesse lugar é quem merece a nossa honra. E eu estou aqui para glorificar o nome do Senhor. Só tem que quando nós nos dispomos a isso, o Senhor muda todo o trajeto da nossa vida. E eu creio que está chegando aquele tempo, como narrado lá em Joel 2, quando ele diz que os anos consumidos pelo gafanhoto seriam restituídos. Eu estou falando talvez para homem e mulher que estão cansados. Talvez as contas não estão em dia, talvez o casamento se desfez, talvez o problema ainda está nas mãos. Mas eu vim aqui para te falar, como homem de Deus, que é um tempo de restituição. É um tempo que Deus vai te levantar. É um tempo que Deus, se você se colocar diante dele, certamente sua vida vai ser modificada. Antes de eu orar, eu sinto que eu quero dividir uma experiência, é importante. Se tem alguém aqui que precisa ouvir isso, quero mais 3 minutos. Alguém me dá 3 minutos? 3 minutos. Depois que eu comecei a ter minha vida cada vez mais direcionada para Deus e dando de baixo a direção, eu já achei que você sabia de tudo, já tinha sido experimentado por tudo. Só tem que em 2021, durante a pandemia, eu percebi que nem tudo na vida o homem está preparado. Eu estava um dia no Alcântara com a minha esposa e com a minha filha. A médica dela daqui de Caraí liga. Falou, pai, eu estou correndo por causa do amor e para não descansar, arrumou o tempo. Falou, pai, eu preciso te dar uma notícia. Falei, o que foi? Sabe aquilo que estava na sua filha? Estava salmorando, estava saindo, aquela inflamação? Falei, sei. Eu queria que você viesse aqui para a gente conversar sobre isso. Falei, pode falar no telefone. Depois que você falou, eu vou aí como? Não, eu quero que você venha. Falei, não fala, eu não vou aí não. Minha esposa estava no carro do lado, minha filha atrás. Minha filha percebeu que algo não estava certo. Minha filha que trabalha comigo falou, tua filha, ela tem um câncer. E esse câncer é raro. E ela precisa ser tratada urgentemente. Nós já fizemos prova e contra-prova do exame. E nós precisamos mandá-la para o INCA para o tratamento. Meu irmão e minha irmã, pensa algo que um pai não está preparado para ouvir. Só tem que o Espírito Santo naquele momento falou de uma forma muito clara comigo. Não fala com a sua esposa. Falei, como? Ela que é a mãe, ela que dorme comigo todo dia, trabalha comigo, almoça comigo, como não vou falar para ela? Não fala. E o Espírito Santo permitiu que a minha filha mais velha percebesse. E minha filha, eu saí do carro, zonzo, e minha filha foi atrás, falou, pai, o que houve? Nós conversamos. Falei, filha, me ajuda nessa. E aí minha filha me passou a me ajudar nessa demanda, nessa necessidade. E a gente foi no hospital aqui, em Caraí, no consultório. Ela já estava abrindo o canal para nós tratarmos da minha filha. E nós começamos a ser preparados para botar minha filha para o tratamento. Só tem que, durante toda a pandemia, e eu lembro que Mazinho foi na pandemia lá na fazenda, não sei se ele lembra, almoçou comigo lá um dia. Durante a pandemia eu fui morar na fazenda, por conta, não poderia sair. E eu passei a ministrar sobre a vida das pessoas. E mesmo sem poder ter pessoas aglomeradas, tinha dia que tinha 60 pessoas e eu ministrava sobre elas. E uma das coisas que o Espírito mandava falar muito sobre cura, porque era um tempo que pessoas estavam com medo de morrer. E aí eu passei 3 dias chorando embaixo do chuveiro. Eu não sabia fazer outra coisa. Eu fui um monjaro natural. Eu emagreci durante aquele tempo quase 10 quilos, mais de 8 quilos. E eu ficava chorando. Só tem que no 3º dia o Espírito Santo me deu uma coragem que eu parecia um leão. Falou o seguinte, não é você que ministra sobre a vida dos outros, sobre cura? Você está ministrando que você não acredita? A partir do 4º dia, eu comecei a ministrar cura sobre minha filha. Só tem a minha esposa não sabia. E
o Espírito Santo tinha me dado 3 nomes dos amigos, inclusive um funcionário meu que está comigo até hoje. Os amigos também caminham comigo. E eu começo a ministrar cura sobre ela, e os amigos orando junto. E vai passando o dia, os resultados vão só piorando, só piorando, só piorando, só piorando. Para resumir a história, no dia 3 de junho de 2021, e vai fazer agora 5 anos, eu estava na minha propriedade. Minha filha não estava eu e minha esposa. E eu estava acordado orando por volta de 3 horas da manhã. E naquele momento, no quarto que eu estava, apareceu uma claridade que eu não conseguia enxergar. E nessa claridade aparecia um homem de branco. E esse homem de branco me entregava o laudo de cura da minha filha. Só tem que o laudo de cura estava na minha mão, mas a minha filha ainda estava sendo encaminhada para o INCA. Cheguei naquele dia, eu falei para minha filha no dia seguinte, dia 4, na sexta-feira, eu falei: filha, a tua irmã está curada. Minha filha chegou, falei: está curada. Ela falou: pai, você está cansado, você está emocionalmente abalado, você não sabe o que você está falando. Eu falei: filha, ela está curada. Falou: pai, ela não está curada, vamos tratar. Para resumir mais uma vez a história, chegou na segunda-feira, a moça ia entregar o exame e ela solta o laudo do exame. Depois de estar tudo certo, o exame apenas 15, 20 dias depois era apenas para definir o tipo de tratamento do INCA. A médica botou o seguinte: material insuficiente para diagnóstico. Eu sabia bem o que tinha acontecido. E aí eu pego minha filha, agora eu conto para a mãe dela, te levo aos melhores hospitais. E aí eu até ser atendido pelos melhores médicos. O cara fala o seguinte: ela pode ter tido, mas ela não tem nada, ela é 100% curada para resolver. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Só tem que, em todo lugar, e talvez aqui não seja diferente, tem aquele que acreditou, falou assim: cara, que história linda desse careca, que história linda, que história bonita. Mas deve ter alguém que está falando o seguinte: será que houve isso mesmo? Será que essa visão, será que ele estava acordado? Será que foi desse jeito que ele está contando? Só tem que o Senhor sabe disso. Aí ele faz de novo. Agora minha esposa, dentro da pandemia, pega uma doença chamada fibromialgia. Quem já ouviu nessa doença? Ela sentia dores da ponta dos pés até no alto da cabeça, insuportável. Só para você ver as experiências que eu vivi com ela. Tem vezes que eu saí de Uberaba com ela, andei 1000 quilômetros, ela estava completamente dopada, ela tomava uma mão de remédio por dia. E eu falei o seguinte: Deus que cura câncer, vai curar a fibromialgia. E eu comecei a andar com ela em muitos lugares. Nós fomos o presidente da parte neurológica do Brasil, lá em São Paulo. E eu lembro que ele falou comigo uma coisa. Ele falou o seguinte: ela não vai morrer disso, mas vai morrer com isso. Eu saí de lá e falei assim: não conhece meu Deus. E eu comecei a orar. Só tem que agora não foi 20 dias, foi 3 anos e meio. Um dia, mais uma vez, eu estava ministrando louvor na igreja. E quando a gente louva, adora, a gente atrai o favor do Senhor. Tinha uma unção de cura na igreja. E quando eu estava no unção de cura, eu paro e a gente começa a orar. E nesse dia, ela estava em casa, que ela não conseguiu ir de tanta dor que ela tomava. Porque ela ficava 12, 14 horas dopada de tanto remédio. E eu começo a orar, e a gente tem um Espírito, e o Senhor libera cura naquele momento. E através daquele tempo, logo depois, a minha filha chega de noite e fala: pai, mãe foi curada. Falei: filha, não fala nada para ela, que vai gerar uma expectativa nela, e ela está sentindo muita dor. Chegou no outro dia, segunda-feira, a gente sondou: e aí, como é que tá? Eu estou bem. Terça-feira: e aí, amor? Estou bem. Quarta: eu estou bem. Para resumir, ela ficou plenamente curada para a honra e glória de Deus. Meu irmão e minha irmã, Deus tem nos levado para esse lugar para entender que o determinante é a bênção dele. Gênesis 26 diz que Isaac foi plantar. Só tem que a terra estava seca, não tinha chuva, era tudo desfavorável. Mas ele planta e ele colhe 100 vezes mais. E o texto de Gênesis 26, 12, sabe por que fala? Porque ali o Senhor o abençoou. Você que está me ouvindo, eu quero orar pela sua vida. Talvez você passa um desafio, talvez você entrou aqui falando o seguinte: cara, eu estava precisando tanto receber essa palavra, eu estava precisando tanto ouvir algo que pudesse inspirar a minha fé. Eu talvez estou passando um tempo
de tanta dificuldade, um tempo que até mesmo não tenho acreditado. Mas eu vim aqui para te falar como um homem de Deus, que o Deus que fez, Ele continua fazendo até hoje. Que o nosso posicionamento, ele vai ser decisivo para nos levar para esse lugar de acerto. E quanto mais nós nos colocarmos diante dele, ele está ansioso para tratar. E eu vim aqui hoje para liberar palavras. Eu vim aqui para gerar esperança. Eu vim aqui para depositar semente nesse altar. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu quero orar especialmente para aquelas pessoas que precisam ser estimuladas. E antes de alguém pensar assim, mas eu não preciso não, porque eu estou bem, minha situação está boa, minha conta bancária está legal, meu casamento está legal, meu amigo ou minha amiga, meu irmão ou minha irmã, deixa eu te falar algo. Nós temos um vazio existencial que o único que pode preencher se chama Jesus Cristo. Um homem sem Jesus, ele não é ninguém, ele não é nada. E nós precisamos nos colocar. Então talvez você veio aqui nos visitar, talvez você precise tomar uma decisão. Talvez você já caminha com o Senhor há muito tempo, mas precisa ser estimulado, precisa ir para um lugar de coragem, de fé. Talvez você, como eu, estive naquele dia e falou: Senhor, eu não estou mais acreditando que o Senhor vai fazer. Mas meu irmão, o Senhor está aqui para liberar algo que você veio buscar. Agora quem faz é Ele, eu só oro, mas eu acredito, debaixo do temor do Senhor, da unção do Senhor, que essas palavras que foram liberadas aqui essa noite vai trazer resposta na vida de muitos. Então eu não vou orar por todos, porque isso os bispos já fazem, a liderança da igreja já faz. Eu quero orar especialmente para quem precisa de um tempo, de um renovo, de um encorajamento, de um tempo novo sobre a sua vida. E se você é essa pessoa, eu quero que você, aonde está, e se não é você, não precisa, fique em paz, meu irmão. Mas se você é essa pessoa, eu quero que você venha rapidinho aqui para o altar, se coloque no altar, que eu vou orar pela sua vida. E o meu objetivo aqui é te levar para esse lugar de fé, de entendimento, de inspiração. E se você, fique em paz, se tua vida está em ordem, se você está vivendo um tempo bom, fique em paz. Mas eu sinto da parte do Senhor que algo vai ser liberado aqui essa noite, e esse reconhecimento vai ser determinante, fundamental e histórico na vida de muitos aqui essa noite. Abra sua boca e começa a liberar palavras ao Senhor. Tem gente que está aí, que deveria estar aqui, tá? Tem gente que está com o coração ardendo, mas é o orgulho do homem, né? Tem gente que está aí, deveria estar aqui no altar, se colocando diante do Senhor. Tem gente que está, até precisa, mas não quer estar aqui. Mas eu quero te convidar, meu irmão e minha irmã, se coloque diante do Senhor. O Senhor está aqui para liberar algo que você precisa na sua vida. Eu quero que você abra sua boca com as suas palavras, coloca para o Senhor a sua necessidade, e certamente o Senhor vai vir a sua prece. Oh Deus. O Espírito Santo tem total liberdade nesse lugar para estar curando, transformando. Pai, o Senhor está agitando as águas e nós vamos descer nessas águas, Pai, em nome de Jesus. Pai, essa palavra não veio de homens, essa palavra veio do Teu trono para os nossos corações, impactando os nossos corações, tirando toda a nossa acomodação, toda a nossa distração e colocando os olhos em Ti.
É o Senhor que faz, é o Senhor que fará, é o Senhor que está fazendo, é o Senhor que está transformando. A bênção do Senhor varre esse lugar. A bênção do Senhor varre cada vida, cada pessoa, cada família que está aqui. A bênção do Senhor está visitando. A bênção do Senhor está tirando as cinzas do altar, para que possa cair, Senhor, uma oferta nova, uma lenha nova, para que haja fogo no altar, para que haja fogo no altar. O Senhor está limpando o altar, para que esse fogo não mais se apague, mas dure, conforme a nossa adoração. Que a unção do Senhor esteja sobre cada um. Que a unção do Senhor esteja sobre cada um. Que a unção do Senhor esteja sobre cada um. Que a visitação do Senhor seja sobre cada um. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, agradecemos ao Senhor por essa noite, por tudo que nós recebemos da parte do Senhor. Lágrimas estão sendo derramadas nesse altar. Ó Deus, recolhe todas elas, e que elas sirvam, ó Deus, para irrigar os belos frutos que vão ser gerados a partir dessa noite. Ó Deus, olha pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs. Ó Deus, reativa ministérios, reativa casamentos, reativa negócios, reequilibra, Senhor Deus, finanças. Senhor Deus, quem está gerando aqui, esteja gerando, Senhor Deus, filhos que vão engrandecer o Teu nome. Abençoa casais, ó Deus, abençoa esse novo tempo. Se alguém precisa de uma cura especial essa noite, ó Deus, que cura seja liberada. Que em nome de Jesus essa noite seja uma noite histórica na vida de muitos aqui. Que nós possamos lembrar e testemunhar desse encontro. E a partir dessas palavras que foram liberadas do altar, o Seu nome cresça cada vez mais. Continue, Senhor Deus, cada vez mais entronizado sobre as nossas vidas. Deus, obrigado por tudo que o Senhor liberou. Assim nós agradecemos, fazemos e declaramos um tempo novo sobre a vida dos meus irmãos. Se alguém está tendo uma experiência real com o Senhor aqui essa noite, que o Senhor escreva os seus nomes no livro da vida, e que a partir dessa noite as suas vidas, Senhor Deus, caminhem debaixo da direção do Senhor. Que as palavras liberadas aqui caiam, Senhor Deus, no solo fértil, cresçam, prosperem e gerem frutos para a honra, glória e louvor do Teu nome. Quem crê, diga um amém bem forte. Glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, agradeço a vocês pela oportunidade, pela paciência em me ouvir. Que Deus abençoe.